Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 7. Deixa seu dedo sempre em Isaías capítulo 7 no dia de hoje. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 1. Logo após de Isaías ter tido aquele encontro maravilhoso com Deus, quando caiu a soberba de Uzias, que era um rei soberbo, a lepra lhe pegou a testa, que significa que o orgulho pegou na sua mente. E esse rei se ensoberbece por causa da grandeza dele, por causa de tudo que ele tinha conquistado em Deus. Então Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Nessa hora ele reconhece quem ele é. Eu preguei na quarta-feira para quem estava no discipulado, quem não estava. Eu falei que os sinais, eles são duas coisas. Quando Deus manda um sinal, quando Deus envia um sinal, o sinal tem um propósito na nossa vida. O primeiro deles é que a gente se arrependa diante do sinal. E o segundo deles, se nós não nos arrependemos diante do sinal, ele traz o juízo. O sinal serve para essas duas coisas, ele tem essas duas dimensões, mas não é o tema dessa mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: desde a eternidade eu fui estabelecida para construir. O tema da mensagem de hoje de novo: desde a eternidade eu fui estabelecida para construir. De quem que eu estou falando, você já vai perceber. E aqui está no capítulo 7, no versículo de número 1. Sucedeu nos dias de Acás. Acás é um rei de Israel, de Judá, que foi o pai de um rei tremendo, que nós já falamos sobre ele aqui, chamado rei Ezequias. O rei Ezequias que trouxe as reformas do templo, o rei Ezequias que trouxe maravilhas diante de Deus. Esse Acás é o pai dele, que não andou nos caminhos do filho que vem depois dele. E ele é estabelecido, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Então tinham três reis: um rei de Judá, que é o Acás, um rei de Israel, que eram as 10 tribos do norte, e um rei da Síria, nação síria, que era também rei naquela época. Subiram a Jerusalém para pelejarem, vieram contra Judá, vieram contra Acás, uma união, uma unidade de dois reis. O rei de Israel, das 10 tribos do norte, se uniu com o rei de outra nação, que não era nação de Deus, que era o rei da Síria, para atacar a Judá. Esse é o cenário espiritual do que está acontecendo. Querido, sempre que você está diante de um cenário espiritual, onde existe batalha, você entre na batalha. Nunca fique de fora da batalha. Nunca seja omisso. Nunca fuja da batalha. Nunca faça isso, porque senão Deus não pode contar com você. Ele pega lá os 300 de Gideão, porque eram os 300 que bebiam a água, ligados no que estava acontecendo. Está comigo aí, filho? Está comigo, filha? Quando você está em batalha, entra na batalha, não fica de fora da batalha. Não tem uma atitude de derrota. Se tiver uma atitude de derrota, se você se mostra fraco no dia da angústia, no dia ruim, essa angústia, essa batalha vai vir sobre você. E às vezes a batalha vem sobre a gente porque nós não entendemos, não discernimos exatamente a batalha. E Deus quer trazer um sinal para nós essa noite. Está escrito que versículo 2, aviso à casa de Davi: a Síria está ligada com Efraim, ou seja, com as 10 tribos de Israel. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá. Imagina você botar o nome de um filho, Um Resto Volverá, né? Mas quando você é profeta de Deus, você não escolhe nem nome de filho. O filho de Isaías chama Um Resto. Alguém quer colocar o nome do filho aqui, Um Resto Volverá? Eu não sei se você quer, mas se Deus pedir para você, coloque, por favor. Um Resto Volverá, porque Deus trabalha com remanescente. Porque Deus trabalha com aqueles que são fiéis. Porque Deus trabalha com aqueles poucos que estão ligados nele. Porque é assim que Deus fez e sempre fará. E vieram ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude. E diz profeticamente com o seu filho: Um resto volverá. Cautela-te e aquieta-te. Não temas, Acás. Nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias de Israel do norte. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, amedrontemo-lo e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá. O demônio pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai correr da gente. Você pode dar um glória a Deus aqui?
nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos, olha como o profético de Deus é preciso, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. O profeta está vindo trazer uma boa notícia para Acaz. Acaz, não tenha medo dessas tribos, desses seus irmãos que estão traindo você, que é Israel. Não tenha medo da Síria, porque fizeram aliança com a Síria, porque eu estou falando que dentro de 65 anos, eu vou acabar com o poder das trevas no vosso meio. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, meu querido, meu filho e minha filha. Deus, Ele é poderoso para te salvar, seja em qual for a situação. Então, portanto, nunca tenha medo. Nunca se amedronte diante de uma situação difícil, diante de uma batalha, diante de um caos. E aí o Senhor vai dizer algo aqui, através da boca de um profeta estabelecido. Um profeta com um profético vivo. Alguém que fala uma coisa assim, 65 anos, querido, é alguém que tem muita autoridade vindo da parte do céu. E ele diz, e continuou o Senhor a falar com Acaz, através da boca de Isaías, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Pede um sinal. Pede um sinal, porque eu quero fazer algo, e eu quero que você creia nesse algo. Eu quero que você se arrependa. Por isso que eu falei do começo, que sinal é para arrependimento. Um sinal que Deus manda é para arrependimento ou é para juízo. Acaz, que caminho ele vai escolher? Nós vamos ver aqui. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Parece uma humildade, eu não vou tentar Deus, não vou pedir sinal, não vou falar nada para Deus. Parece uma humildade linda, mas na verdade, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta cansardes, fatigardes os homens? Mas ainda fatigais também o meu Deus? Meu Deus falou para você pedir um sinal, você não quer pedir sinal? Você está cansando Deus? Você está querendo fazer o que você quer, Acaz? Você quer fazer o que Deus quer que você faça? Você quer fazer aliança, porque no escondido, Acaz estava fazendo aliança com a Assíria, que era um império. Síria, uma nação, estava fazendo aliança com Israel. A Síria, o império mais poderoso, e Acaz estava achando que estava guardado, porque a Síria estava com ele nessa guerra. Olha que loucura de um rei de Deus, de um homem de Deus, de alguém que faz alianças para sobreviver. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, oh glória. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Acaz, o sinal de Deus para você é que Deus está com você, mas você não quer o sinal, você não quer Deus com você. O que você quer é fazer uma escolha. Mas ele vai falar uma coisa sobre esse menino, que aqui que está a mensagem velada dessa noite. Ele diz, ele comerá manteiga e mel. Esse menino comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Ele comerá manteiga e mel quando tiver discernimento e entendimento. Não só ver e ouvir, mas quando ele aprender a discernir, quando ele aprender a entender o que vê e o que ouve. Às vezes nós somos enganados pelo que vemos e pelo que ouvimos. E Deus está mandando um sinal para um rei que está querendo confiar na força dele mesmo, naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa, ao invés de pedir um sinal para Deus. Essa palavra é para todos nós aqui. Está em dúvida de alguma coisa? Peça um sinal para Deus. O pastor está falando que para andar por sinais? Não, se você está numa dúvida muito grande na sua vida, peça um sinal para Deus. E pare de titubear entre dois pensamentos. E que o Senhor traga entendimento no nosso espírito, entendimento no nosso coração. Porque se você não aprender a isso, você não vai comer nem mel e nem manteiga. E ele continua, na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, antes que ele amadureça, antes que ele entenda, tenha entendimento e discernimento, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Essa profecia, ela tem um cunho imediato, e no capítulo de número 8, ele diz, versículo 1, disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de madeira inteligível,
rápido despojo, presa segura. Esse é o nome do segundo filho de Isaías. Nada fácil também, hein? Alguém quer botar o nome do filho de rápido despojo, presa segura aqui? O rápido despojo, presa segura, era a nação de Israel, que seria agora assolada, porque não tinha discernimento, porque preferiu seguir os próprios conceitos do que seguir a Deus. E por isso essa nação está sendo assolada. E Isaías, que é profético, ele tem que trazer um sinal de 2 filhos. O resto volverá, e o outro filho, rápido despojo, presa segura. E ele, versículo 3 diz: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. A profetisa, esposa do profeta, aquilo que está gerando, o que o profeta está gerando no reino do Espírito. Então me diz o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. O Senhor está trazendo coisas do nosso meio. O Senhor não está preocupado com as guerras eternas, porque as externas vencemos. Nós derrubamos principados e potestades com uma palavra que vem manteiga e mel nela, uma palavra que vem debaixo de discernimento. Todavia o Senhor está preocupado agora com o altar do nosso coração. E aqui que está pegando. O que pega para Deus é o nosso discernimento. O que pega para Deus é o nosso coração. O que pega para Deus são os altares que nós construímos. Acas construiu um altar de obedecer o que ele acha certo. E quando o profético chega na vida dele e fala: olha, Acas, ouça a minha voz, Acas está com seus ouvidos fechados, está com venda fechada nos olhos, venda na cabeça, não tem visão, não tem olhar profético, está morto. Portanto, filhos, o que então é a manteiga? O que é a manteiga no contexto bíblico? O que é o mel no contexto bíblico? E o que é o discernimento, ou conhecer o bem e o mal? O que é isso? Hebreus capítulo de número 5, venha rápido comigo lá. Já abre para mim aí, Hebreus 5, 11 a 14, filha, por favor, isso, vamos lá. Hebreus, quem está comigo aí, filho ou filha? Não sei nem quem está lá filho. Filha, é que tem uma filha escondida e tem um filho lá. Abra para mim, Hebreus capítulo 5, versículo 11, por favor. Capítulo 5, versículo 11. Está no Hebreus 11. Hebreus capítulo 5, o versículo é 11. Isso, agora chegamos. Nós vamos até o 14, tá, filha? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Continua, por favor. Pois com efeito, quando devíeis... No 12, isso. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, entendidos na palavra. O que um mestre faz, queridos? O mestre, ele pega o leite, ele bate o leite, e o leite se torna manteiga. O mestre pega a palavra que é leite básica, que é os fundamentos da palavra, ele bate ela, ela se torna revelada. Então, portanto, a manteiga, queridos, na Bíblia, é palavra revelada, é palavra batida, é palavra meditada. Enquanto eu meditava na tua palavra, ateou-se o fogo no meu coração. Então está dizendo, vocês têm se tornado, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, já tem tempo para ser mestre. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, as bases, as coisas simples. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que você tem é o leitinho básico da palavra, não tem o leite batido, não anda no leite revelado, não anda na revelação de Deus. Quando você já devia andar nela, você não está andando. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança espiritual. Esse é o ponto do que Deus está dizendo aqui. Continua, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática, continua, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Pela prática de bater o leite, ele ganha discernimento, ele ganha entendimento, ele ganha revelação no seu espírito. É isso que a pessoa que bate o leite, ela tem. O que diz em 1 Coríntios capítulo 3, filha, versículo de 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Continua.
Leite vos dei a beber. Criança se alimenta de leite, ela não come alimento sólido, não come manteiga. Criança não come manteiga, criança come o leitinho, come o básico. Tem alimento sólido, porque ainda não podis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está chamando a atenção para um povo carnal. Qual que é a atitude de um povo que precisa de leite e não de alimento sólido? Continua. Porquanto havendo entre vós ciúmes e briguinhas, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, aos pensamentos humanos, as filosofias, as vãs sutilezas da vida? Continua, por favor. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a carne, sois meninos, meninas espirituais? Ele vai dizer mais para frente que um plantou, o outro regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Você pode dar um glória? Não sou eu, é Deus que te dá crescimento. Não é as outras pessoas, os outros pastores, os outros líderes. Quem te dá crescimento, meu querido? Se você quiser, é Deus. Mas a sua responsabilidade é pegar o leite e bater ele. Quando você não bate o leite, você vai se transformando numa pessoa que às vezes tem crente de 20 anos, ele continua a mesma criança de sempre, entrou na igreja há 20 anos atrás, continua criança. E a criança ou adolescente ele acha espiritualmente que ele já sabe tudo, é o Acas. O Acas acha que já sabe tudo, não precisa de ninguém, eu já sei discernir, eu já sei o que fazer, e ele anda pelos seus próprios pensamentos. Eu vou dizer, querido, está andando debaixo de grande loucura. O espírito de loucura está entrando. O espírito de humanidade, de humano. Querido, graças a Deus, Deus tem dado para nós um espírito profético. Graças a Deus, Deus tem dado muita manteiga para nós. Tem muito leite batido aqui. Eu estou maravilhado com o que Deus tem nos dito. Eu estou de verdade. Aqui no culto de domingo com meu pai, eu estou maravilhado, é muito leite batido. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E outros aqui eu tenho visto que tem leite batido também. E glória a Deus por isso. Mas eu não posso ser sempre um menino espiritual. Não posso ser sempre alguém que está no leitinho, porque senão você não tem manteiga. E se você não tem manteiga, vai trazer uma outra coisa. Isso é o pedaço da manteiga. Deixa eu falar qual que é o pedaço do mel. Provérbios, filha, 24, 13 e 14. Provérbios 24, 13 e 14. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Saboreia o mel, então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, senão será frustrada a tua esperança. Assim como nós estamos dizendo que o leite batido ou a manteiga é revelação, revelação da palavra, a palavra trabalhada, o mel é sabedoria. Essas duas coisas no reino do Espírito, queridos, elas andam juntas. Esse filho Emanuel que ele disse que nasceria, ele teria o governo sobre os lombos, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Esse é o Emanuel. Nós vimos que teve um complemento imediato na vida de Isaías, que o filho dele que nasce significava rápido despojo, presa segura, porque ele era um sinal de Deus para a nação de Israel, que não estava obedecendo, para Judá na verdade, que não estava obedecendo a Deus, mas obedecendo os seus próprios conceitos, suas próprias ideias. E o mel, queridos, da rocha é outra coisa. O mel que escorre da rocha é a sabedoria. Deus quer que nós andemos diante de Deus em sabedoria. E o Senhor diz assim lá em Isaías capítulo 11, que o Senhor vos conceda o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Tem outros espíritos que eu já preguei sobre eles tempos atrás aqui, mas o que me interessa hoje é espírito de sabedoria e revelação. Por isso Paulo diz: eu oro para que a igreja de Éfeso, que Deus os conceda espírito de sabedoria e espírito de revelação, iluminados os olhos do seu coração, para entenderdes o seu chamado, a sua herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus, que nos coloca acima de guerras espirituais, de principados e potestades. Sem espírito de sabedoria e revelação, nenhum de nós se sustenta. Sem o discernimento, todo mundo cai por terra. Porque se não dependermos de Deus nas guerras, não dependemos de Deus na nossa vida, no dia a dia. Estou falando o que é guerra, querido? Guerra é guerra na sua família. Guerra é guerra no seu trabalho. Guerra é guerra no seu ministério. E graças a Deus, Deus chamou a gente para ser da companhia de Miguel. Nós somos da guerra mesmo, é isso que nós somos. Está entendendo? Está comigo aí? Eu sei identidade. A identidade nossa é essa.
Você vê quando muitas vezes a gente traz no louvor aqui, quando são os louvores de guerra, como a coisa entra na pegada, como a unção desce. Alguém estava sábado passado, uma unção poderosa entrou no lugar. Hoje nós estávamos numa outra atmosfera, uma atmosfera de guerra. Tinha pessoas sonolentas, os outros estavam quase dormindo, o outro estava quase debaixo da cadeira. Queridão, queridona, levanta, acorda para a guerra, senão você não tem discernimento. Se não tem discernimento, não tem manteiga e não tem mel, não tem manteiga e não tem mel, a guerra te vence, não é você que vence a guerra. Por isso, queridos, que Provérbios 24, 13 e 14 diz que o mel é a sabedoria. Êxodo 3, versículo 8, Êxodo capítulo 3, filha, versículo 8. É muito mais rápido que eu abri, né? 3, 8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Deus está falando com Moisés, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. A promessa de Deus está ligada a leite e mel. Você só adquire promessa quando você entra numa terra, que essa terra tem manteiga, tem mel, e essa terra é deleitosa para você. Tem muita gente abrindo mão das promessas de Deus, por motivos pessoais, por motivos próprios. Pastor, está me dando algum recado? Não, o recado que eu estou te dando não é para ninguém aqui, então não se sinta acuado. O recado que eu estou dando está escrito aqui. Eu não vim aqui, não sabia quem ia estar aqui, Deus é minha testemunha. O que eu estou falando, queridos, é para todos nós. Posso ouvir um amém aqui? Então, se a palavra está falando com você, não seja como os israelitas, que endureceram o coração no deserto e não puderam ouvir o que Deus queria dizer. O que Deus quer dizer conosco, o que Deus quer quebrar é altares constituídos dentro do nosso coração. O Senhor quer quebrar soberba e orgulho dentro de nós. É isso que o Senhor quer. Tem gente que está quase mais para lá do que para cá, mas eu vou dizer uma coisa: Deus não está aqui para apagar o pavio que fumega. Ele está aqui para levantar você. Ele está aqui para trazer manteiga e mel nessa noite. Glória a Jesus, querido. É isso que eu quero falar com você. Em Isaías, agora volta em Isaías. Eu falei para você deixar o dedo lá, mas a gente não vai voltar mais lá, tá? Isaías no mesmo capítulo 7, ele está falando: eu vou mandar um sinal. Esse sinal é Emanuel, que vai vir lá na frente. Quando o anjo vem anunciar a Maria, ele vai ser o Emanuel, ele vai ser Deus conosco. E é Jesus que vai trazer esse livramento do trono de Davi para Israel. Mas note o seguinte: mas o Senhor fará vir sobre ti, versículo 17 de Isaías capítulo 7, mas o Senhor fará vir sobre ti, porque você confiou na Assíria, o fato de Judá fazer um pacto com o império das trevas, vai gerar na vida do filho dele, Ezequias, uma desgraça, porque Senaqueribe vai vir com tudo sobre Israel. Mas graças a Deus que Ezequias se humilha, graças a Deus que Ezequias arranca os postes ídolos, graças a Deus que Ezequias não permite que fique dentro daquilo que Deus construiu, algo que fosse do diabo. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Mas Acas permitiu. E porque ele permitiu, queridos, as guerras elas vêm por causa de nós. Tem guerras que vêm no âmbito espiritual. No âmbito espiritual nós pela graça de Deus, e pela revelação de Deus, e pela sabedoria de Deus, e pelo discernimento do Espírito, derrubamos principados e potestades. Não foi nenhuma vez. E nos últimos 8 meses aí, está caindo tudo. Só que sabe qual é o altar mais difícil de derrubar? Do nosso coração. Como eu tenho que ser repetitivo naquilo que eu estou pregando. Como eu tenho que falar: em verdade vos digo. Cuidado com a soberba, ela vai derrubar você. Abra, filha, enquanto eu estou aqui, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 a 5. Segura no Isaías, vocês aí, mas vem comigo no Eclesiastes só um minutinho. Eclesiastes 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz a unção, o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, que é o oposto de sabedoria. Estultícia são suas razões próprias. Aquele que se insurge, aquele que é isolado, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Aquele que busca os seus próprios interesses, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Esse é um problema. Continua, por favor, no versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Continua. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. Quando o estulto vai pelo caminho, ele não tem o discernimento. E se ele não tem discernimento, ele não manipula manteiga e mel. Não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Continua, por favor. Ainda há um mal que vi debaixo do céu. Volta o 3, por favor, o 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador,
Não deixes o teu lugar, não saia da tua posição, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O que está acontecendo com Acaz? Está acontecendo com ele, que ele não tem um ânimo sereno, ele não pode acalmar a guerra vem por causa da atitude do rei. A guerra vem sobre nós por causa da nossa atitude no reino do Espírito. A nossa atitude nos compromete no reino do Espírito. Continua, agora volta no Isaías 7, por favor, eu já estou aqui, versículo 17, vou continuar. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, com quem ele estava fazendo aliança, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria, elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, que é da onde escorre o mel. Ele está falando de dois bichos, que Deus nos mandaria, simbolizando o Egito e simbolizando o Império Assírio. O Egito são as moscas. Ele mandaria as moscas da religiosidade de Beuzebu para ferir o povo dele de Israel. E mandaria as abelhas da Síria, o orgulho e a soberba com que andou Acaz, e a religiosidade com a qual ele andou, de dizer: Senhor, não vou te pedir sinal. Quem sou eu para pedir sinal a Deus? Porque na verdade Acaz não queria o socorro de Deus, Acaz queria o socorro da Assíria. E Deus está falando: é a Síria que você quer? É a Síria que eu vou mandar contra você. Queridos, nós enfrentamos demônios que são para quebrar o nosso coração. Escute isso que eu estou falando para você. Quem guerreia com o Leviatã, o espírito da soberba, como Jó guerreou, guerreia porque está centrado em si. Guerreia porque acha que conhece as coisas. Guerreia porque não está buscando ouvir a Deus, não está buscando o profético de Deus. Ele quer executar aquilo que o seu coração manda. Essa mensagem que eu estou pregando para você nessa noite, queridos, ela é profundíssima. Eu não sei nem se eu consigo pregar até o final, mas eu estou dizendo que contra Acaz, contra Judá, vem a Síria, vem as abelhas e as moscas. É tudo aquilo que ele serviu, e porque ele serviu dessa forma, esses demônios vão assolá-lo e vão assolar toda a nação. Olha a responsabilidade que tem um rei. Olha a responsabilidade que tem uma pessoa investida de autoridade. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, de onde escorre o mel, em todos os espinhos e em todos os pastos. Naquele dia rapar-se-á o Senhor como uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Vai tirar a sabedoria e vai tirar o cabelo, que significa a glória e a honra. Esse rei perdeu a glória, perdeu a honra, perdeu a sabedoria, que são as barbas, as cãs, perdeu tudo. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e vai trazer abundância de manteiga e mel, para ver se esse cara se converte e se inclina diante de Deus. No capítulo 6, que é o capítulo anterior, a partir do no versículo 9 e 10, o que faz quando você rejeita a sabedoria de Deus e você segue a sua sabedoria própria? O oposto do que aconteceu com o profeta Isaías. No versículo, Isaías 6, versículo 9 e 10, diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Que terrível que é um profético cego. Que terrível é quando não ouço os profetas. Que terrível é quando o meu coração já se endureceu. Que terrível é quando eu perco o discernimento de Deus. É terrível. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, que traga entendimento no coração e se converta e seja salvo. Deus está dando uma sentença para pessoas que não querem ouvi-lo, não querem ouvir o profético, que tem o coração duro e enrijecido. E ele fala que o povo de Israel não entrou na terra da promessa, que mana leite e mel, porque o seu coração se endureceu por incredulidade, porque começavam a sempre lidar com leite, nunca com manteiga e nunca com mel. Está comigo aí? Glória a Jesus. Por isso Israel não entrou.
Em Isaías, ainda, no capítulo de número 29, nós vamos ver outra situação difícil, quando eu não quero ouvir a Deus e quando eu não quero me entregar a Ele. Diz aqui, versículo 9 do capítulo 29 de Isaías: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Esse é um estado espiritual de um povo que não dá ouvidos e que não vê, e que já se cegou, e que seu coração não quer ter entendimento, que não é manso e humilde de coração. Sabe o que é mansidão, querido? Mansidão é você ser ensinável. O dia que eu não sou mais ensinável, porque a minha vontade, a minha forma de ver que prevalece, e eu perdi o fato de ser ensinável, eu não sou manso. E o humilde, queridos, ele está sempre disposto a ouvir, está sempre disposto a aprender. Glória a Jesus, meus amados. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, fechou o profético, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Não vê e não consegue ver, e perdeu o seu olho profético. Toda visão já se nos tornou como as palavras de um livro selado. Repita comigo: o livro selado. Não consigo entender o que eu ouço, não consigo entender o que eu vejo. Virou para mim um livro sem entendimento, está selado para mim. Eu não consigo perceber. Que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto. Embora você saiba ler, dizendo: lê isto, peço-te. Ele responde: não sei ler, não consigo entender, não consigo perceber. Cadê a manteiga, cadê o mel? Não tem, acabou. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento e um assombro, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, o mel vai acabar, e a prudência dos seus prudentes, a manteiga, se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem está vendo o que nós estamos falando aqui no esconderijo? Quem está vendo o que nós estamos falando no interior da casa? Mas aquilo que falamos no interior da casa, em oculto, o Senhor vai colocar nos telhados. E quem está nos telhados, queridos, são os anjos do Senhor. E ai de nós, daquilo que nós dizemos no interior da casa, e o propósito que ocultamos de Deus. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, o que o fez, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Ele nada sabe. Queridos, o profético sabe. Em Lucas capítulo 6, versículo de número 39. Lucas 6, 39, diz assim: propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego, que já está mais para lá do que para cá, que ficou cego por causa da sua soberba, pelo seu ponto de vista, por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa, guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não vai cair toda essa estrutura? Porque Deus vai perseguir, vai mandar assírios, vai mandar demônios, vai mandar as trevas para tratar o coração do povo dele. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O discípulo nunca está acima do mestre. Às vezes o discípulo acha que ele sabe mais que o mestre. Assim como o filho adolescente acha que sabe mais que o pai. Pai, você não sabe, você não me entende, pai. Você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Esse é um filho adolescente, que ainda toma leite. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão. Isso aqui é mosca. A mosca é aquele hipócrita que vê o defeito do outro, mas nunca consegue olhar para si mesmo. Não adianta. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na grande trave. O argueiro é pequenininho, a trave é grande que está no seu olho.
que está no seu próprio. Como podeis dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho? Porque as pessoas são muito sábias para ver o pecado do outro. Não vendo tu mesmo a trave que está no teu. Porque a mosca, ela traz... O que a mosca gosta de comer? Manteiga. O que a abelha gosta de comer? Mel. A gente estava num resort agora, eu e minha esposa, e a gente sentou na mesa, um café da manhã super gostoso, maravilhoso. E daqui a pouco tinha lá mel para colocar em cima do... Como chama aquele negócio? Não, o mel a gente colocava em cima do iogurte. Do iogurte lá com os negócios gostosos e tal. Mas daqui a pouco, queridos, começou a juntar abelha naquela mesa por causa do mel. A soberba vem por causa do mel. Na verdade, queridos, a soberba era aquilo que Satanás tinha. Ele diz que ele era mais sábio que Daniel. A sabedoria de Deus, ela está ligada a segredos de Deus. Cuidado para você não abrir seus segredos. Seus segredos para com Deus. A troco de qualquer coisa, a troco de qualquer banalidade. Satanás, ele era mais sábio, que diz lá em Ezequiel 28:3, não precisa abrir, do que Daniel. E nenhum segredo podia ser ocultado dele. A sabedoria revela a nós segredos do coração de Deus. Está comigo aqui? Deus tem segredos com você, Ele quer ter segredos com você. Mas se eu só tomo leite, se eu não ando no âmbito da sabedoria de Deus, se não há sabedoria em mim, se eu não tenho espírito de sabedoria e revelação, o que eu estou construindo vai ser destruído rapidamente. E ele diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E no capítulo 7, uma coisa que eu já bati 30 vezes, que o discípulo não está acima do mestre, não é? Aí vem João Batista, ele diz aqui, versículo 18 do capítulo 7, na sequência, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu mesmo aquele que tens que vir, ou havemos esperar outro? Porque o meu ministério é muito importante, Jesus. Eu sou aquele que aponta o Messias. O discípulo agora, ele está achando que é superior ao mestre. Nós lemos no capítulo anterior: a soberba destrói o mel. A soberba, o orgulho, destroem em conjunto o mel da rocha. E sem mel e sem manteiga, Deus manda assírios e manda egípcios, manda abelhas e moscas para destruir aquilo que Ele quer construir em nós. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos com uma missão muito importante, para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João, você cresceu demais, filho. Volta lá para aquele primeiro estado, onde você era pequeno, não era digno de desamarrar minhas sandálias, convém que ele cresça, eu diminua. Volta para lá, João. Só que Jesus, que é tremendo, queridos, eu vejo, lembra que eu falei para vocês que para manter trono, se mantém trono em benignidade? Jesus vai falar sobre ele: os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. E tenho certeza que Jesus falou isso apontando para ele, porque ele sabe que João era poderoso para se arrepender. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Exortação, a palavra diz: corrige o sábio e ele vai te amar, corrige o tolo, ele vai te odiar. Quando você se comporta como tolo, estulto, e um pouquinho de estultícia contamina toda a unção que você tem, você não está se comportando como sábio. Mas o sábio fala: Senhor, quer me corrigir? Muitas vezes, queridos, eu vinha pastor me corrigir. Meu primeiro pastor me corrigiu várias vezes. Falou: estou vendo isso no seu coração, esse fiozinho aí, filho. Eu falei: pastor, é mesmo? E aí eu falei: mas eu não via nada disso. Eu falei: esse pastor está doidão, olha como ele me persegue, olha o que ele fala de mim, tão perfeito, tão justo, tão santo. Aí eu ia lá, mas eu ia para minha casa, sentava e ajoelhava no chão e falava: Senhor, o que esse pastor falou para mim, que é um profeta e é o meu pastor, de fato existe esse fio no meu coração? Aí Deus me respondia: sim, filho, tem esse fio e tem mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Nós nos dispomos a ouvir e sermos repreendidos como sábios. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor é poderoso para te salvar. A posição melhor que nós temos na nossa vida, ela chama posição de joelhos. Essa é a melhor posição
que todos nós aqui podemos ter. Joelhos no chão. Aí o Senhor pode trabalhar. Em Lucas capítulo 11, um pouquinho para frente aqui, a partir do versículo 49, a sabedoria vai alçar a sua voz aqui. Isaías 6, estou falando de Lucas 11, versículo 49, diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus. A sabedoria tem uma voz, você pode dar um amém? O mel escorre da rocha, você pode dar um glória a Deus? Enviar-lhes profetas e apóstolos, mas a religiosidade não vai deixar eles ouvirem. E alguns deles matarão, a outros perseguirão, para que desta geração se peça contas. Aqui Deus está julgando o povo dele. Se peça contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Vai cair sobre eles o peso de todo profético que foi morto desde que o mundo é mundo. Olha que forte que é isso. Desde o sangue de Abel, o primeiro que morreu, o primeiro profeta que morreu, até de Zacarias, que foi o último profeta que morreu, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, que tem uma sabedoria própria, que conhecem, que tem o leite da lei, mas não tem a revelação da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes pela hipocrisia e por matar o profético, e impedistes os que estavam entrando, ainda influencia outras pessoas com a chave da ciência que está nas suas mãos, para destruir e não construir. Muito forte, queridos. Eu estou preocupado é com o seu coração. Eu como pastor estou preocupado com você. Esse é o meu problema aqui. Meu problema não são as batalhas, porque glória a Deus Ele nos deu vitória nas batalhas. Eu tenho visto principados cair como relâmpagos do céu, mas não é isso que me agrada. Me agrada o fato de ver que eu e vocês estamos com os nossos nomes arrolados nos céus. Essa é a minha responsabilidade de pastor sobre a vida de vocês. É isso que eu estou fazendo aqui. Um pai admoesta o filho e ama, porque se estamos sem correção, nós somos bastardos e não filhos. Por isso, queridos, se há algo de confusão dentro de você, nessa noite eu te peço, pela palavra profética, não seja covarde como a caça, não tenha medo, peça a Deus, me dê um sinal, me dê um sinal, porque o sinal faz uma coisa, traz arrependimento ou juízo. Se você não pediu sinal também, de qualquer jeito o juízo vem, porque quando sai da boca do profeta algo, eu estou liberando algo de boca de profeta hoje. Eu sou seu pai, seu pastor. Não estou pregando como pastor hoje. Estou pregando como profeta. Estou com os olhos como chamas acesas hoje. Estou pregando para você, que é meu filho. Eu quero tirar o melhor de você, que é meu filho, e não o pior. Não endureça o seu coraçãozinho, porque eu prezo por ele, eu jejuo por ele. Eu e minha esposa pagamos o preço por vocês. Não é bagunçado desse jeito. Eu vou dar conta de vocês. Cada palavra que eu prego, ela é um testemunho. Jesus fala assim: eu não condeno ninguém, eu não vim condenar, eu vim salvar. Mas as palavras que eu digo, elas já são juízo, porque eu estou ouvindo da boca do meu Pai. E se eu não estou ouvindo da boca de Deus, então lança fora. Agora, se eu ouvindo da boca de Deus, tenha muita atenção, porque o princípio da sabedoria é o temor. Se você perder temor, se a sua boca é ligeira para falar coisas, muito cuidado, porque já está em caminho de fel de amargura, já está em caminho de morte. Mas eu estou aqui para absolvê-lo, não condená-lo. E qualquer coisa que você falar ao meu respeito, está anistiado, está perdoado. Eu não retenho ninguém no reino do Espírito. Eu abençoo todos vocês, saiba disso. Receba de mim benignidade, receba de mim amor. Então agora vamos para Provérbios. Como então eu devo construir, pastor? Olha que coisa mais linda, olha que junção mais tremenda. Provérbios capítulo 24, de 3 a 5. Com a sabedoria, o mel, edifica-se a casa. A casa é edificada com mel, com sabedoria. A casa é edificada com segredos.
A casa é edificada com aquilo que você nem vê. Segredos. Profetas têm segredos. Profetas que andam na manteiga e no mel e discernimento de Deus, eles têm segredos. E os segredos são para íntimos. Segredos não são para todos. Segredos são para aqueles que temem a mim, aos quais eu revelarei os meus segredos. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência, com a revelação, ela se firma. Manteiga e mel, você edifica a casa e você firma a casa. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O Senhor Jesus é aquele, como dizem Colossenses, em quem estão ocultos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto da revelação, do conhecimento de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Está me entendendo aqui a mensagem dessa noite? Em Jesus estão ocultas as coisas, e Ele se agrada a dar os tesouros para aqueles que se aproximam dEle dessa maneira. Mas quem não se aproxima dEle dessa maneira, com manteiga e mel, não tem acesso à sabedoria dEle, não tem acesso às coisas dEle, não tem acesso ao altar dEle. Quando andamos como meninos de leite, nós não temos acesso a esses tesouros escondidos, não temos. Em Provérbios capítulo 8, que lindo que é esse texto. Eu queria poder, se tivéssemos tempo, também não estou nem aí para o tempo, de verdade eu não estou mais, tá? Já dei a liberdade, falei quem precisa sair, fica à vontade. Então eu estou aqui no Provérbios 8, que eu gostaria de ler ele inteirinho para você, mas não vou ler, tá? Mas depois quando você chegar em casa, por favor, leia Provérbios 8 inteiro. Não clama porventura a sabedoria. Lembra que a sabedoria clamou contra os irmãos que estão negando o profético? Porque a sabedoria e a revelação andam de mãos dadas, e assim anda o entendimento. Não clama a sabedoria, e ao entendimento em letra maiúscula não faz ouvir a sua voz. Sabedoria andando com revelação aqui. Manteiga andando com mel, no cimo das alturas, junto do caminho, nas encruzilhadas. Eu estou falando de todos esses lugares. Versículo 7, porque a minha boca proclama a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Versículo 11, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Versículo 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Eu os aborreço. Versículo 18, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Versículo 22, o Senhor me possuía. O tema dessa mensagem, desde a eternidade fui estabelecida para construir. A casa é construída em sabedoria, ela é construída em revelação, e ela é mantida no discernimento. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida. Que lindo! Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Que maravilhoso que é isso, filhos. Versículo 27, quando Ele preparava os céus, aí estava eu edificando uma casa maravilhosa. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. 30, então eu estava com Ele, era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, perante o Criador. A sabedoria foi concebida para construir, para edificar uma casa. Regozijei-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Como é maravilhoso ver o que Deus criou, com o supremo poder da sua criação. Ele criou o homem, fez o homem, e eu me maravilhei, a sabedoria se maravilhou com a criação de Deus que somos nós. Que lindo que é isso. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os caminhos da sabedoria. Feliz o homem, 34, que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando na minha casa, nas minhas ombreiras. Porque quem me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Oh glória! Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte.
muito lindo, muito tremendo. O que a sabedoria faz com o profético, queridos? Estou falando que o espírito da profecia ele anda com sabedoria e revelação. Em 1 Samuel, abre para mim aí, filha, por favor, para a gente ir mais rápido. 14, do versículo 1 Samuel 14, 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porque o rei Saul tinha dito para eles não comerem nada, não provarem nada. Eles estavam angustiados por um jejum imposto pelo rei Saul, porquanto Saul conjurara ao povo dizendo, continua, filha: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que não me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de comer, de provar qualquer coisa. Continua, por favor. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a maldição que o rei lançou, se alguém provasse qualquer coisa. Continua. Jonatas, o filho de Saul, filho do rei, o futuro rei, porém não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e não ouviu a conjuração do pai, não ouviu que era proibido comer, mas aí ele estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E aí o que aconteceu? E levando a mão à boca, tornaram a brilhar o seu profético. Os seus olhos proféticos se abriram, os seus olhos proféticos acenderam diante da sabedoria que Deus deu a ele. Que maravilhoso! O mel traz sabedoria, e a sabedoria abre os olhos proféticos que foram fechados, pelos ouvidos fechados, para o povo com o coração duro. Eu quero dizer nessa noite, queridos, que eu estou trazendo mel, e esse mel é para você tocar nele. É mel para te dar sabedoria e abrir os seus olhos espirituais, abrir o seu profético, tirar a venda da sua cabeça, para que você não tenha visões de Deus, para tirar o problema dos seus olhos sejam iluminados com a sabedoria que vem do céu, com a sabedoria que vem do mel. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Deus está trazendo mel aqui nessa noite, mel que escorre da rocha que é Cristo. De Cristo não escorre só água, de Cristo escorre mel. Você pode dar um glória a Deus aqui? Deus quer abrir olhos proféticos aqui. Só que para isso, queridos, só existe um jeito: curve-se diante dele, entregue-se poderosamente a ele, porque existem duas pessoas que tratam os segredos de Deus, a sabedoria de Deus. Existem os que dão ouvidos à sabedoria de Deus, e existem aqueles que se fecham para a sabedoria de Deus. Você tem que escolher o caminho. Um dos que escolheu esse caminho, abra para mim, filha, em Juízes capítulo 14, versículo de número 8, sobre Sansão. Sansão tinha um segredo de Deus. Sansão era nazireu, o que significa que o seu cabelo não podia ser cortado, o que significava que ele não podia tocar em nada morto, o que significava que ele não podia se alimentar de vinho. Ele tinha um pacto com Deus, ele tinha um segredo com Deus, ele tinha uma sabedoria revelada somente a ele, é um segredo do céu. E o que Sansão vai fazer no Juízes capítulo 14, versículo de número 8? Depois de alguns dias voltou ele para Atomar. Continua, filha. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão que ele matou com as próprias mãos, eis que neste havia um enxame de abelhas, orgulho, com mel. Sansão agora vai pegar esse mel que está dentro do leão e vai tomar o mel, vai tocar em algo morto, vai abrir mão do segredo de Deus, vai usar a sabedoria que Deus deu para ele, e vai ser leviano na sabedoria. Um pouquinho, uma mosca morta, um espírito de religiosidade, ou um espírito de abelha, de orgulho, de soberba, arranca da tua vida tudo que Deus está construindo para você, a casa que Ele está construindo, a casa que o Espírito Santo está construindo para você. Um pouquinho de nada, um toque naquilo que não deve. Então tem pessoas que tratam a sabedoria de Deus de qualquer maneira, os segredos de Deus de qualquer forma. Deus quer estabelecer segredos, Ele está chamando pessoas para uma intimidade mais profunda. Ele está chamando pessoas para bater a manteiga, para bater o leite. Nem todo mundo tem acesso a esse lugar. Nem todo mundo tem acesso à manteiga e nem todo mundo tem acesso ao mel. É para todos, mas nem todos se preocupam em ter acesso a essas coisas. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje um desejo pela manteiga de Deus e um desejo pelo mel. Das fontes que eu bebo do Senhor, eu quero puxar você para beber comigo dessas fontes sobrenaturais.
Eu quero puxar cada um de vocês. Não quero ninguém de fora de um lugar que nós estamos construindo em Deus. Construído pela sabedoria. Construído pela revelação. Construído pelo discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. Em Ezequiel agora tem o outro cara. Tem o cara que sabe o que fazer com a sabedoria e que tem desejo da sabedoria. Ezequiel capítulo 3, filha. Ezequiel 3, versículo 1 a 3. Ezequiel 3, 1 a 3. Ainda me disse, filho do homem, profeta Ezequiel, come o que achares com este rolo, vai e fala à casa de Israel. O rolo profético de Deus, ele traz o mel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Continua. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Continua, filha. Eu comi e na boca me era doce como mel. A boca doce como mel, mas por dentro era amargoso. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele dá o mel, Ele traz a sabedoria vai falar conosco. E se nós não demos ouvidos a ela, ela traz o que é amargo. Porque Ele fala, vai contra a casa de Israel e profetiza contra ela. Profetiza porque a casa de Israel se corrompeu. E a gente vê isso aqui em Apocalipse 10, a mesma coisa. Depois de Jesus abrir o livro e desatar os selos. Que lindo que é isso. Jesus é o único no céu que pode abrir o livro e desatar o selo por causa da sua humildade, por causa da sua mansidão, porque Jesus, de novo, Ele é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ele abre o livro, o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando Ele abre o livro, agora Ele vai dar desse livro, o anjo vai dar desse livro para o profeta dele. E Apocalipse capítulo 10, versículo 8, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto, na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. É o anjo que vai trazer o juízo final, que vai falar, não resta aqui nos versículos anteriores, não resta mais tempo. E esse anjo está dando para o apóstolo João o livro para ele comer. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, ao que ele vai produzir. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca é uma sabedoria do céu, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel. Quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você pegue o mel e profetize. É o espírito da profecia, o que abre os olhos. O que você declara com a sua boca, profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Há uma autoridade profética tremenda sobre a vida daquele que come mel, que tem os olhos abertos e palavras que Deus traz para absolver ou para julgar. Está comigo o que a sabedoria de Deus pode fazer? Como é que eu equilibro a sabedoria, a revelação com o discernimento? Qual é o equilíbrio disso? Porque nós vemos na vida de Sansão que ele tinha sabedoria, mas entregou seu segredo e perdeu. Nós vemos na vida do rei Salomão, que Salomão tinha muita sabedoria, mas usou essa sabedoria para benefício próprio. Usou sabedoria para se levantar, usou sabedoria para fazer alianças com as princesas dos outros reinos. E então Deus o condenou. Então ele perdeu o seu reinado, ele perdeu a sabedoria, ele perdeu tudo que Deus tinha dado para ele. E quando chega no final da sua vida, ele disse assim, olha, não há limite para saber. Eu conheci de tudo, eu provei de tudo. Eu provei de mulher, provei de dinheiro, provei das delícias, provei de tudo. E tudo é vaidade e correr atrás do vento. De tudo que eu já vivi na minha vida, a suma é, o princípio de tudo, temei a Deus. Se eu tenho que dizer uma coisa, um resumo na minha vida, Salomão está dizendo, o resumo da minha vida é, temei a Deus, o temor que eu perdi. Eu perdi o temor quando eu achei que podia construir as coisas da maneira que eu achava que deveria construir. E nesse dia que eu usei a sabedoria de Deus, os segredos de Deus para benefício próprio, eu perdi o link. Não é forte demais, filhos? O que fazermos com a sabedoria? Mas o que mantém a sabedoria? O que mantém a sabedoria, eu já te disse, é o temor. O que mantém a sabedoria é não se orgulhar. O que mantém a sabedoria é não ser religioso. É não ser tudo isso. Mas em 2 Coríntios, capítulo de número... Não, é no 1 Coríntios. 1 Coríntios, ainda bem que eu sei de cor, porque senão
Teria me perdido no meio da pregação aqui que eu anotei o versículo errado. 1 Coríntios capítulo 8, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Sabemos de muitas coisas. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sabedoria edifica com o lastro do amor. Eu preciso amar. Eu preciso amar e amar muito. E quem ama, o amor não se ufana. O amor não ensoberbece. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele está aqui para edificar um lugar para os outros, não para si mesmo. O que nós estamos edificando aqui é para Deus. É por você. É isso que nós estamos edificando neste lugar. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala: eu conheço um homem, e eu não seria nécio de dizer que tal homem teve uma revelação tão profunda de Deus, mas tão poderosa de Deus, e foi arrebatado até o terceiro céu. Mas eu não quero contar sobre isso, porque eu não quero que vocês olhem para mim e pensem de mim mais do que de mim vem ou de mim ouve. Eu não vou entregar segredos. Você não vai tocar nos meus segredos. Não vai ter mosca no meu segredo. Eu tenho segredos com Deus. O que eu carrego com Deus é algo muito maravilhoso, muito lindo, Paulo está dizendo. E ele disse: mas se eu fizesse me orgulhar, estava tudo bem, porque eu não estaria mentindo, eu estaria falando de mim. Eu fui arrebatado do terceiro céu, ouvi coisas inefáveis, mas Deus, para cuidar de mim, Ele botou o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse por causa das grandiosas revelações e dos segredos de Deus. Quando Deus gosta de você, quando Ele ama você, quando Ele vê que você é sério, filho, filha, sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai bater. Ele pode até bater, mas é maravilhoso apanhar de Deus porque Ele é Pai. E se você apanha de Deus é porque você não é bastardo, é porque você é filho e porque você é filha. E glória a Deus por isso. Você é precioso aos olhos dEle. Eu tenho que corrigir a Cat e a Raina, e agora o Noah também. Mais dói em mim do que neles, pode ter certeza. Quantas vezes eu saio chorando do quarto que eu repreendi? Eu saio chorando. Mas querido, se eu não fizer isso, eu vou destruir elas. Se eu não fizer isso, eu vou destruir você. Eu preciso corrigir você com amor. Aí Paulo fala: quem que era que esbofeteava Paulo, queridos? Quem era o mensageiro de Satanás? Quem era o demônio que Deus designou porque Paulo estava ficando soberbo? Onde ele apanhava. Está escrito. Eu vou te mostrar, no chamado dele, vou te mostrar o que importa padecer por mim. Você não perseguiu uma igreja? Agora eu vou perseguir você, Paulo. Vou te arrebentar. E glória a Deus por isso. Aí por 3 vezes, só 3. Tem gente que fica ó dia, ó céus, ó azar, todo dia. Paulo falou: 3 vezes eu clamei ao Senhor. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por isso eu tenho mais prazer nas injúrias. Tenho mais prazer quando bate em mim do que com a glória que eu estou vendo. E para sustentar essa glória, eu preciso entregar. Vou encerrar para você dizendo algo. Pedro tinha acesso à manteiga. O apóstolo Pedro tinha acesso à manteiga. Pedro falou: quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa dessa revelação, Pedro, de que eu sou o Cristo, eu vou te dar chaves de autoridade no céu. Só que Pedro, ao mesmo tempo que tinha chaves e tinha manteiga, ele não tinha mel. Na sequência disso, Jesus fala assim: eu tenho que morrer, Pedro. Tem algo escondido que eu estou dizendo para vocês. Tem algo dos meus segredos que eu estou revelando a vocês. Eu tenho que morrer e vou... Não, Jesus, peraí. Não faça isso com isso. O que surge a sabedoria? O orgulho. Pedro quer dizer para Jesus que ele tem que fazer. Não morra não, Senhor Jesus. Nós estamos aqui na boa, conta comigo. Tanto ele pensa que pode contar com ele, que quando Jesus fala assim: eu vou morrer, ele fala assim: todos vão me negar. Ele fala assim: não, eu não, Senhor. Eu confio em mim. E a Bíblia diz que o estulto, ele fala, se precipita no seu dizer. Fala o que não deve falar. A sua boca pronuncia coisas de estultícia. E quando Pedro faz isso, Jesus fala: hoje, antes que o galo cante, eu vou mandar um demônio que pediu para te peneirar. Satanás pediu para peneirar você e eu roguei ao Pai para que você não se acabe, a sua fé, Pedro, não desfaleça. E forte que é isso, não é? Eu roguei ao Pai por você. Queridos, Deus me disse: esse demônio que nós expulsamos daqui, ele não para. O espírito da sedução, ele não para, ele quer seduzir pessoas com orgulho, a soberba para destruir você. Eu estou dizendo isso. Eu sei dos altares dele levantados e sei dos corações onde estão levantados. Porque eu vejo, porque eu sou profeta.
Por causa disso eu vou falar, vou te condenar? Não, eu estou te dando a palavra para te absolver. Só que você se agarra à palavra. Estou te dando um bote salva-vidas, agarra nele. Eu como profeta estou te abrindo o reino do Espírito. E então Pedro vacila, você conhece Pedro, ele traz Jesus. Só que Jesus, queridos, que fala para a gente manter trono em benignidade, ele vai ser benigno com Pedro, vai ser benigno com os outros apóstolos, ele vai atrás deles. E quando ele chega lá para Pedro, ele fala assim: Pedro, vamos restaurar você. O que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você me ama, Pedrão? Senhor, eu te amo. Então, Pedrão, faz algo por mim. Ama as minhas ovelhas. Mantenha a sabedoria. Só tem um jeito de te levantar, Pedro, de novo, de onde você caiu. Porque 7 vezes vai cair o justo. O Senhor vai levantar ele. Nessa noite eu estou aqui para levantar você. Levantar você. E ele fala: você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes a mesma frase. Demonstre amor. Isso vai sustentar e vai trazer uma coisa que você não tem. Essa coisa que você não tem, Pedro, é sabedoria. Porque você age por você mesmo, na sua força. Isso tem matado você. Mas a partir de agora, me espera. Vai lá para Jerusalém, fica me esperando. Porque você até agora se precipitou. Mas agora eu estou te dando uma chance. Fica lá em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Glória a Jesus. Eu preguei, por incrível que pareça, em 1h05. Por incrível que pareça. Não sei nem quantos versículos tem ali que eu corri com vocês hoje. Mas eu não estou preocupado nem com o tempo, nem com os versículos. A minha preocupação, meu filho, minha filha, é você. É você, é você, 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 você. São todos vocês. Hoje o Senhor quer que você toque no mel. O mel para abrir os seus olhos. A sabedoria que construiu todas as coisas estava com Deus, ela quer construir você. Construir você. Aproveita a oportunidade dessa noite. Nessa noite, peça um sinal para Deus. Estou liberando essa palavra. Peça um sinal para Deus. Não seja cego, não seja incrédulo. Não, não, não. Não seja omisso quando um rei ou um profeta te apresenta algo. Disse para você que eu vim na qualidade de profeta. Essa é a noite de você pedir. Não estou falando para você andar por aí pedindo sinal para Deus. Hoje, peça um sinal para Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor.